Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um evento reuniu grandes nomes do agronegócio em um hotel em São Paulo. A repórter Júlia Ballarini acompanhou de perto tudo o que aconteceu na Agro Summit. As mudanças climáticas e os impactos ambientais, o desmatamento desenfreado e as queimadas que atingem o Brasil. A necessidade de encontrar formas de produzir mais com menos recursos, como terra e insumos. Todos esses são os desafios que o agronegócio enfrenta neste momento no país. Mesmo com todas essas adversidades, o Brasil bateu o recorde em 2024 e abriu 100 novos mercados para o agro em vários países. O faturamento bruto nos estabelecimentos rurais já passou de 1,2 trilhão. Tudo isso foi tema do Agro Summit, que foi realizado pelo Bradesco BBI aqui no Hotel Roseund, em São Paulo. Foram 7 painéis que discutiram esses e outros temas importantes. Um deles foi sobre a importância das políticas públicas, com presença do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. O estado de Mato Grosso é o mais importante player, estado brasileiro hoje, da produção agrícola. Respondemos por praticamente 30% sozinho da produção nacional. É um estado que tem uma grande potencialidade e perspectiva de continuar crescendo nos próximos anos. Estamos longe dos portos, então esse grande desafio de logística fez com que nós desenvolvêssemos grandes habilidades e competência para compensar isso. E agora que a logística melhora internamente, está melhorando em outras partes do nosso país, nas exportações, tenho certeza que poderemos continuar crescendo, agregando valor ao país e gerando muitos dividendos para todos nós brasileiros. Outra discussão importante foi sobre o transporte e escoamento da produção agropecuária no Brasil. A secretária executiva do Ministério dos Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, falou sobre a importância de investimentos para o escoamento da produção do agro. 26% de toda a produção passa pelos nossos portos e a gente sabe a responsabilidade que a gente tem de fazer investimentos para que os portos não se tornem um gargalo. Então, bastante coisa tem sido feita, a expectativa é que a gente tenha investimentos aí nos portos até 2026 de mais de 70 bilhões e quem mais investe no setor privado, no setor portuário é o setor privado. Então a gente tem os arrendamentos nos nossos portos públicos, a expectativa é que a gente tenha investimentos aí da ordem de 23 milhões, também temos os terminais privados que vão investir 40 bi e os leilões, a gente deve levar adiante aí pelo menos 39 leilões até 2026 com a expectativa de investimentos de 14 bi. Além disso, a gente também está seguindo com as concessões do nosso setor, concessões para que a gente tenha melhor dragagem nos nossos portos, para que a gente possa atender o setor do agro em navios maiores, que fazem com que o custo de exportação seja menor. Então, tanto dos nossos portos e também as concessões das nossas hidrovias. O evento foi transmitido pelo YouTube do Banco Bradesco, oferecendo a oportunidade para que todos acompanhassem de perto as novidades que foram discutidas por lá. Aqui é um evento para empresários, executivos de empresas que estão no agronegócio. A gente traz uma pauta, seja política, uma pauta setorial e uma pauta de temas relacionados ao agronegócio, mas que todas estão relacionadas a esse setor que é importante para a economia brasileira, né? O agro hoje, 1/3 da economia está no conjunto do agronegócio. A histórica crise hídrica que afeta todo o estado de Rondônia atinge principalmente os ribeirinhos. A pesca e a agricultura estão comprometidas. Pela primeira vez em 60 anos, o Rio Madeira está abaixo de 1 metro. O nível da água chegou a 67 centímetros. A comunidade Bom Será, às margens do Rio Madeira, está a cerca de 60 quilômetros do centro urbano de Porto Velho. A região ribeirinha é uma das mais atingidas pela crise hídrica que afeta todo o estado de Rondônia. Somente nesta vila vivem mais de 100 famílias, entre elas a da dona Raimunda, que há 12 anos mora aqui. A gente ficou sem água e chegou até ir lá no rio tomar banho.
só tomar banho, porque não tem como trazer água de lá não, muito longe. A situação é tão crítica que o estado e o município têm distribuído água potável para a população nas comunidades em torno do Rio Madeira. Em média, a gente tem uma base de 200 e poucas famílias que serão beneficiadas com a água mineral que nós iremos fornecer. Tem 1.000 fardos de água aí para contabilizar para todos eles aí, passaram minimizar essa situação da estiagem, que vai ser prolongada, segundo a sala de crise, até 30 de novembro. Para entender a dimensão dos problemas causados pela seca, basta analisar este cenário. A vazante do Rio Madeira é tão grande que hoje é possível caminhar onde antes só havia água. Resultado de uma seca que já entrou para a história, já que desde que começou a ser monitorado na década de 60, é a primeira vez que o Rio Madeira fica abaixo da cota de 1 metro. A crise afeta a renda dos ribeirinhos. São famílias que vivem da pesca e da agricultura, mas sem água as coisas ficaram difíceis por aqui. Além da pesca, as plantações de banana fazem parte das atividades econômicas da comunidade. A produção também tem sido prejudicada pela estiagem. Diminuiu em 60% no mínimo a produção, tanto na quantidade como no tamanho da fruta, né? A gente planta, se a gente colher em torno de 30, 20 caixas de banana. Hoje, do jeito que está essa seca, a terra está seca. Aí as bananas morrem com essa quenturona, não tem como produzir a banana. Um medo do que virá nas próximas semanas toma conta da população, que torce para que o tempo mude o mais rápido possível. Pois é, né? Eu não sei como é que vai ficar a produção. Se continuar caindo, eu vou ter que procurar outro ramo, outra forma de vida, né? Porque se não der para manter a família, não tem como ficar, né? As altas temperaturas e o clima seco têm prejudicado a produção dos alimentos no campo e, claro, causado prejuízo aos agricultores. E quando os produtos chegam à casa dos consumidores, a situação não é diferente e é preciso cuidado. Os especialistas fazem um alerta, porque apesar do calor, nem tudo deve ir para a geladeira. Com essa onda de calor, você sente que os alimentos estão estragando mais rápido aqui na sua casa? Sim, bastante. Laranjas, por exemplo, manga, você ficava semana com ela aqui na mesa. Agora não, 2, 3 dias já estão ficando feias já. Com os termômetros em São Paulo passando bastante dos 30 graus, o jeito é colocar tudo o que cabe dentro da geladeira. Tá bem cheia. Tá. O que tem aí? Vamos ver. Batata, pepino. Aqui também. Pimentão. No supermercado, nas feiras, eles estão expostos em prateleiras, em bancas, em temperatura ambiente. Então, por que em casa tem que ser diferente? Porque tem que dar um gelo nos pobrezinhos. Nós conversamos com especialistas e eles disseram que o caminho das frutas, legumes, tubérculos nem sempre é a geladeira. Com certeza não. Ainda mais a gente pode piorar essa degradação dos alimentos, a gente pode acelerar o amadurecimento e estragar os alimentos por colocá-los na geladeira. O maior mito de todos é o tomate, né, que por ser uma fruta deve ser guardada fora da geladeira. Quando a gente coloca dentro da geladeira, a gente prejudica, estraga mais rápido. As frutas mais tropicais, né, então abacaxi, banana, goiaba, são frutas que gostam do calor. Então elas terminam até o amadurecimento delas por conta do calor. Então é interessante que fiquem fora da geladeira. A lista não acabou, tem a batata também. Batata doce, mandioca, mandioquinha, esses tubérculos, inclusive beterraba, é legal que a gente deixe fora da geladeira, porque o amido sofre lá uma certa modificação e isso vai atrapalhar na textura das receitas que a gente vai preparar. Alho e cebola. Fora da geladeira, porque o alho e a cebola absorvem muito a umidade que tem na geladeira. Então, com certeza, eles vão estragar mais rápido. Eu sei que cebola não é importante para a geladeira. Não, essa fica fora. Ou você põe mesmo assim? Eu coloco mesmo assim. Apesar dos problemas climáticos enfrentados pelos produtores e pelas donas de casa, o setor de alimentos mexeu menos no bolso do consumidor em agosto. Pelo menos foi o que apontou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor.
O IBGE divulgou o IPCA de agosto, né? O que aconteceu com a inflação de agosto? A inflação de agosto apresentou uma deflação, ou seja, na média, os preços em agosto ficaram ligeiramente menores do que eles estavam no mês de julho. Quem puxou para baixo esses números, né? De um lado, a habitação, especial destaque para a energia elétrica, mas do outro lado, justamente alimentos, tá? Então veja que nós tivemos uma deflação no grupo alimentação no domicílio, que é aquela inflação ali dos alimentos na prateleira do supermercado, tá? E no mês de agosto nós tivemos problemas de queimadas, né? Enfim, isso é uma característica da inflação, ela trata de uma média, alguns produtos têm seu preço elevado, outros têm seu preço em queda, na média, ao longo do mês de agosto, mesmo com as queimadas, uma deflação na inflação de alimentos. A mudança climática não tem afetado apenas o Brasil, ou apenas aqui a América do Sul, né? Tem afetado o mundo como um todo. Certamente aqui, né, os nossos ouvintes vão lembrar, o arroz estava caro para caramba do ano. Por quê? Aqui no Brasil estava tudo em ordem. Onde é que estava o problema? Porque quebrou a safra do leste asiático, né? Que é justamente o maior produtor de arroz do planeta. Então veja que mudanças climáticas têm trazido maior volatilidade, maior variabilidade na produção agropecuária. Isso pode gerar, às vezes, oportunidade para o Brasil. Algum grande fornecedor de um produto ter problemas, o Brasil fala, gente, eu não estou com excedente aqui, posso naviozinho no porto, vamos negociar o preço, mas acho que eu consigo abastecer o mercado internacional. Às vezes pode acontecer justamente o oposto. O Brasil necessitar recorrer ao mercado internacional para garantir seu abastecimento no mercado interno. Por exemplo, se a nossa safra de trigo não tivesse vindo boa, apesar dos problemas lá no Rio Grande do Sul. Mas tiver que importar, faz parte do jogo, não tem nenhum problema. A produção de grãos na safra 2023-2024 tem estimativa final de mais de 298 milhões de toneladas. Isso significa uma redução de 21 milhões e 400 mil toneladas em relação ao ciclo anterior. A diminuição se deve principalmente pela falta de chuva no começo da janela de plantio, pouca precipitação durante parte do ciclo das lavouras em alguns estados e também as enchentes no Rio Grande do Sul. Quem chega para explicar tudo para a gente é o Fabiano Vasconcelos, que é gerente de acompanhamento de safras da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Fabiano, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly, bom dia a todos que nos estão nos assistindo. Fabiano, como era previsto, né, o clima, as mudanças climáticas impactando diretamente a nossa produção, o nosso resultado, né? É isso, Kelly. Essa safra ela foi marcada aí por toda essa questão climática, tanto no início do cultivo, ali no final de 2023, em que houve atraso na semeadura, lavouras perdidas por conta do excesso de temperatura, falta de chuvas, como você bem disse. E aí também, no final ali de abril, início de maio, aquelas chuvas que acabaram devastando ali boa parte das lavouras de soja, arroz e milho no Rio Grande do Sul, acabou também impactando a produção nacional de grãos. Ainda assim, a segunda maior safra de grãos da série histórica da Conab, alguns produtos continuaram sendo destaques nessa safra, então no final ainda o saldo é positivo para a safra de grãos. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Apesar dessa redução de mais de 21 milhões de toneladas, a gente ainda pode considerar um resultado positivo, né, pela série histórica? Sim, Kelly. A última safra foi a safra recorde, tudo deu certo para a última safra, a 22-23. E a expectativa inicial é que essa safra pudesse, se não superar, ficar muito próxima da última safra. Enfim, os problemas que aconteceram, né, na primeira safra acabaram frustrando principalmente a soja, o milho, primeira safra também. Isso, como os dois principais produtos da produção de grãos brasileira, principalmente a soja, acabou prejudicando o resultado final. Ainda assim, além da segunda maior safra de grãos na série histórica da Conab, por exemplo, a soja, com todo o problema climático que enfrentou, também se caracteriza ali como a segunda maior safra de soja da série histórica da Conab. Em relação à soja ainda, Fabiano, a gente lembra quando aconteceram as enchentes lá no sul, né, os produtores mostrando as imagens da baixa qualidade, né? Se fosse fazer um raio-x, né, onde
impactos climáticos mais afetaram essa cultura e quais estados ainda conseguiram superar melhor as adversidades? Bom, o Centro-Oeste, de uma maneira geral, experimentou resultados bem inferiores ao que vinha obtendo nas últimas safras. Mato Grosso, que é um estado super estável, o principal estado produtor de soja no país, e ele é um estado que tem pouca variação em relação à produtividade, quando a gente olha a série histórica, foi um estado que sofreu bastante com essas intempéries, então a produtividade no Mato Grosso reduziu bastante. A Goiás acabou também por ter o potencial produtivo das lavouras reduzidas, Minas Gerais, e aí alguns outros estados sentiram mais, o caso do Paraná, do Mato Grosso do Sul, enquanto Santa Catarina, o Pará, Bahia, obtiveram boas produtividades. E aí o que você falou do Rio Grande do Sul, a safra de soja em abril ainda restava ali em torno de 15% para ser colhido, 20%, 15% para ser colhido, e acabou que as chuvas já estavam impactando ali em meados de abril, e com as enchentes ao final do mês ali, impactou mais ainda essa produção de soja no Rio Grande do Sul. Cerca de 2 milhões de toneladas foram perdidas ali com a produção de soja, e frustrou a safra da soja no Rio Grande do Sul também. O estado vinha de 2, 3 safras de produtividades quebradas por conta da laninha, e essa safra seria uma safra de recuperação. Na verdade foi ainda, quando se olha o histórico recente, mas poderia ter sido um pouco melhor. Fabiano, a gente vai falar agora de uma outra cultura também importante. O que o calorão causou em relação ao milho, hein? O milho, a Conab divide a produção de milho em 3 safras, né? Então, a primeira safra, que é plantado na mesma época de cultivo da soja, e aí os principais estados produtores, a gente tem o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Nesses estados, as produtividades elas não foram tão boas assim por conta dessa condição que afetou também a soja. Além disso, a conjuntura econômica do momento do plantio do milho fez com que muitos produtores optassem por não plantar o milho. Então, houve uma redução de área plantada com milho na primeira safra. A segunda safra, que é a principal safra de milho do país, ela acontece em sucessão à soja, ela foi até cultivada dentro de uma janela ideal para o milho. Vale lembrar que, como teve essa seca, essa falta de chuvas e excesso de temperaturas na primeira safra ali para a soja, acabou encurtando um pouco o ciclo de algumas lavouras e permitiu que muitas áreas fossem semeadas dentro da janela ideal. Mas, de novo, a conjuntura para o milho ela não estava favorável, o produtor acabou tirando o pé um pouco na produção do milho, optando por outras culturas, como o algodão, por exemplo. E aí houve uma redução de área no milho segunda safra e de produtividade também. De produtividade, quando se compara com a safra passada, é até meio injusto, porque a safra passada foi uma safra de produtividades recordes para o milho. Então, essa safra que a gente está encerrando agora, ela tem uma redução de produtividade para o milho segunda safra, mas ainda assim são boas produtividades normais de se acontecerem. Assim, não teve nenhum problema que, de fato, impactasse tanto o milho na segunda safra, com exceção pontual de alguns estados. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná foram os que mais sofreram na produção de milho segunda safra. Você citou algodão, vamos focar agora nessa cultura. Inclusive, nós aqui do Record News Rural temos acompanhado de perto alguns eventos do setor e que vem martelando muito em 2 pontos, né? Na qualidade do nosso algodão e também em todo o processo de produção, que destaca bastante a sustentabilidade. O que a gente pode dizer sobre essa cultura, Fabiano? Bom, o algodão é uma cultura que ela é cultivada na maior parte do país em um momento de segunda safra. Então, você está plantando ali, reaproveitando áreas já semeadas na primeira safra. Para essa safra, houve um aumento de área substancial, isso deu suporte para o aumento na produção do algodão também. E as produtividades foram boas para o algodão. Apesar de haver uma redução em relação à safra passada, foram boas produtividades. E pelo fato de ser semeado ali no primeiro, basicamente ali no primeiro semestre do ano, então ele vai ter um período de maturação, de formação de plumas já
em um momento em que as chuvas elas dão uma diminuída. Isso, de certa forma, favorece a fibra, favorece a qualidade da fibra, e por isso o algodão brasileiro ele tem ganhado aí destaque sim em termos de qualidade, não só em termos de produção. E aí, para essa safra, com essa maior área e uma produtividade em níveis muito bons, não tão bons quanto a safra passada, mas em níveis muito bons, a Conab previu aí uma estimativa de produção recorde para o algodão, para a pluma de algodão. Nunca tinha sido observada uma produção tão grande assim na série histórica da Conab. Olha, não desfazendo das outras culturas, todas têm a sua beleza, mas a plantação de algodão é bonita demais, né? A gente olha assim, tudo branquinho, olha que coisa mais linda, eu acho bonito demais. Bom, vamos falar agora do arroz, que aconteceu uma polêmica muito grande nesse ano, né? Falta arroz, não vai faltar arroz, tem leilão, não tem leilão, cancela o leilão. Qual que é a estimativa final, então, para o arroz, Fabiano? Bom, o arroz ele tem um aumento na produção nessa safra, muito em virtude do aumento da área, e um fato interessante para essa safra é que cerca de 70% da área cultivada, ela é cultivada no Rio Grande do Sul. E a gente percebeu nessa safra que houve um aumento de áreas plantadas com arroz em outros estados. Na verdade, até retomada de áreas que eram cultivadas com outros produtos, por exemplo, o milho segunda safra, o arroz acabou ocupando esses espaços, então houve um aumento na área, apesar da redução da produtividade, e aí, como eu falei, o Rio Grande do Sul corresponde a 70% da produção do país, e o evento que aconteceu lá no final de abril, no início de maio, impactou a produtividade no estado e, de uma maneira geral, na média do Brasil, acabou reduzindo também a produtividade. Mas, assim, no cômputo geral, as lavouras elas foram bem, as produtividades elas foram produtividades boas diante de todo esse cenário de clima que a gente observou para outras culturas. O arroz teve um bom desempenho, e aí chama atenção de fato o aumento da área para o arroz, assim como para o feijão também. Pois é, né? Se a gente falou do arroz, tem que ter o feijão também, na análise, afinal de contas, é a dupla favorita aqui no prato dos brasileiros. Bom, o feijão, Kelly, o Brasil tem uma particularidade de, como eu disse, para o milho, cultivar até 3 safras. E a primeira safra do feijão ela é cultivada ali entre setembro e dezembro. Essa safra, ela constantemente vem tendo uma redução de área, até por substituição de outras culturas, por exemplo, soja, o próprio milho também. E para essa safra não foi diferente, há uma redução na produção de feijão na primeira safra, apesar de uma quase manutenção de área na primeira safra em relação à safra passada. A segunda safra, ela é a principal safra do país. Ela é principal porque o feijão colhido na segunda safra, ele geralmente tem até uma qualidade melhor do que na primeira, porque na primeira muitas vezes é colhido debaixo de chuva e tudo. Então, na segunda safra, o feijão ele foi bem também. Poderia até ter sido melhor se não fosse o finalzinho do ciclo dele, e aí o Paraná, o principal estado produtor, sofreu nesse primeiro semestre do ano, sofreu com excesso de calor e precipitações ali um pouco aquém do esperado para o feijão. E ainda assim o Brasil produziu 1,5 milhão de toneladas de feijão na segunda safra. Isso não se via desde a década de 90. E aí, para fechar, e a safra que está em curso agora, o cultivo que ainda está em campo agora de feijão, que é o terceira safra, que ele é cultivado basicamente na região centro-oeste, Minas Gerais, São Paulo, parte da região nordeste ali, que a gente denomina de Cealba, e aqui na região mais central do país, ele é cultivado sob irrigação, e lá na Cealba, no nordeste, ali, Sergipe, Alagoas e Bahia, o clima, apesar de não ser irrigado, o clima tem ajudado bastante para esse feijão, para essa safra. Então também está aí possibilitando uma produção de feijão terceira safra bem próxima daquilo que a gente viu ano passado. E aí, quando se soma as 3 safras, o consumo brasileiro anual aí é em torno de 3 milhões de toneladas, e a Conab previu aí que a estimativa de feijão, somadas as 3 safras, foi de 3,25
milhões de toneladas, 7% acima da safra passada. Muito em função disso também, do incentivo que teve, tanto para a produção de arroz quanto para a produção de feijão, essa diversificação na produção do feijão, e também a conjuntura ali de outras culturas, como o próprio milho segunda safra, perdeu área para feijão e para arroz. Então, toda essa conjuntura aí permitiu que fosse uma safra boa para o arroz e para o feijão. Para a gente fechar, Fabiano, eu lembro que há 2 anos e meio, quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, todo mundo falava que o pãozinho ia ficar mais caro porque ia faltar trigo. O que a gente pode dizer em relação ao trigo? Kelly, o trigo ele vem aí de uma crescente na produção nas últimas 3, 4 safras. Ainda assim é menor do que o consumo interno. E a última safra ela sofreu bastante no final do cultivo ali, com excesso de precipitação na região sul. E aí, Rio Grande do Sul e Paraná são os 2 principais estados produtores de trigo no país. Para essa safra, até por conta do que os produtores sofreram no último ano, então há uma previsão de uma área menor, uma área cultivada com trigo menor do que na última safra. No entanto, as produtividades elas têm se mostrado melhores do que aconteceram no último ano, então isso ainda permite uma produção de cerca de 8,8% maior na produção de trigo do que do último ano. Ainda tem muita coisa para acontecer com o trigo, mas na região mais central do país, e aí, de novo, eu acho isso interessante porque o trigo, apesar de ser uma cultura de inverno, há cultivo de trigo comercial na Bahia, em Goiás, em Minas Gerais. Então, nessas regiões, o trigo já começou a ser colhido. O trigo aqui de Brasília é um dos melhores trigos, tanto em produtividade quanto em qualidade. Então, esse trigo já passou a ser colhido, já está descendo, já tem frentes de colheita no Paraná, e aí as últimas colheitas acontecem em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ainda tem coisa para acontecer com o trigo, mas as perspectivas, as estimativas são boas diante do último cenário, do cenário da última safra. Fabiano, muito obrigada, você trouxe muitos dados para a gente, sempre é bacana te ouvir. Um abraço para você, para toda a equipe da Conab, um bom dia e até a próxima. Obrigado, Kelly. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.